Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Agradecemos a participação de todos e lembrando que essa palestra também é gravada todas as terças-feiras a partir das 19 horas e que vocês todos possam assistir também pela internet. O tema de hoje será leis naturais. Mas antes nós vamos fazer uma prece. E nessa prece a gente sempre agradece a Deus por estarmos aqui nesta casa, que as palavras que chegarão até nós poderão nos ser úteis sempre nessa nossa caminhada nesse mundo de expiação e provas. Que Deus nos abençoe e abençoe o orador da noite e que a paz esteja sempre conosco. Que nós possamos aproveitar o máximo aqui possível dos conhecimentos que serão passados até nós. Que Deus abençoe a todos nós. O tema de hoje é leis naturais. E quem vai falar para nós é Alexandre Moll. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Arnoldo. Bom, então sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar com vocês. Hoje nós nos propomos a falar sobre o tema as leis naturais, ou leis divinas. Esse tema está baseado no Livro dos Espíritos, na parte terceira dele, né, onde o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, trabalha essa temática sobre as leis naturais e as leis divinas. A ideia é o seguinte: a ideia é que existem toda uma estrutura de leis que dominam o universo, não só no campo material dele, mas também na relação dos espíritos, né? Nós temos praticamente duas vertentes de pensamento no mundo. A vertente materialista ou ateísta, que parte do pressuposto que não exista nada do campo fora da matéria, né? Então, naturalmente, nós respeitamos qualquer forma de pensar, mas naturalmente discordamos com ela por sermos espíritas, porque o espiritismo está baseado em cima do pensamento espiritualista. Então nós temos, de um lado, a corrente materialista, defendida por algumas teorias, né, filosóficas, até mesmo acadêmicas, até mesmo científicas. A maioria dos cientistas eles são ateus, eles negam qualquer aspecto de espiritualidade, né? E, de outro lado, nós temos as correntes espiritualistas. Quais são elas? Todas as correntes que acreditam na existência de algo além do campo material. Então, todas as religiões, sejam elas as antigas politeístas do Oriente, sejam elas três grandes religiões monoteístas, né, que são judaísmo, islamismo e cristianismo, todas as religiões, todas, elas acreditam, elas são espiritualistas. Por quê? Porque elas acreditam na existência do espírito, ou algo que transcende o campo material. Então, naturalmente, são espiritualistas. E todas as religiões também partem do pressuposto que exista uma causa primeira de todas as coisas, né? Que nós chamamos de Deus. Os nomes são vários. O judaísmo chama de Deus Javé, o islamismo de Alá, o cristianismo de Deus, né? Os politeístas eles têm a ideia que são vários deuses, cada um responsável por uma condição, por uma situação, mas enfim. Então nós temos essas duas vertentes. De um lado, o materialismo e o ateísmo, que são praticamente a mesma coisa, e do outro lado, o espiritualismo. E essas vertentes elas têm pontos de vistas bem diferentes, né? Então é um paradoxo, um negando e o outro afirmando. Pois bem, então como nós somos espíritas e a gente crê, né, nos postulados espíritas, não sendo obrigado para acreditar, porque o acreditar é de cada um, ninguém é obrigado a acreditar, nós partimos do pressuposto que, de fato, exista uma inteligência suprema. Aliás, é exatamente a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas.
Bom, na questão número 10, também do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele insiste nessa questão e pergunta assim: é permitido ao homem entrar na essência de Deus? E as respostas que eles trazem para ele é a seguinte: não, falta-lhes um sentido. Então, naturalmente, nós não somos obrigados a negar, né, aceitar a existência de Deus. Mas quando a gente tenta entender Deus de uma forma mais profunda, falta-nos um sentido. Não é que é proibido. Esse sentido, eu acredito, seja exatamente a estatura moral e intelectual do homem, né? Porque, de fato, você começa a pensar numa existência divina do ponto de vista, sei lá, filosófico, até dá para ir, mas técnico, né, digamos assim, é quase impossível. Então, a doutrina espírita parte do pressuposto, sim, que exista um Deus, que é uma inteligência suprema. O nome que se dá pouco importa. E essa inteligência suprema, ela governa o universo, que é, hipoteticamente, a criação dele. E para governar o universo, entende-se, através da fala dos espíritos, que existem leis. Existem leis naturais, né, que nós chamamos de leis naturais, que também podem ser chamadas de leis divinas, porque se foram criadas por ele, essas leis fazem com que as coisas funcionem no universo, tanto do aspecto físico, né, cosmológico, né, do aspecto da relação dos astros, do ponto de vista, né, macro, quanto também do microcosmos, naturalmente. E também existe uma outra vertente que nós vamos trabalhar aqui também essa noite, que são as chamadas leis morais. As leis morais, elas estão relacionadas naturalmente à relação moral que os espíritos desenvolvem ao longo da sua experiência, da sua jornada de evolução. Então, entende-se que essas leis que foram criadas por Deus, né, elas agem em todos os aspectos da vida material e da vida espiritual relacionada aos espíritos. Tá? E para corroborar nesse sentido, eu vou trazer para vocês uma leitura que está aqui nesse livro, que se chama Evolução em Dois Mundos, que é um livro da autoria do Chico Xavier, aliás, da psicografia do Chico Xavier, e a autoria do espírito de André Luiz. E logo no primeiro capítulo, ele fala sobre uma coisa aqui que se chama fluido cósmico universal, né? Esse fluido cósmico era um conceito muito difundido ali no século XIX, né? Aquela ideia de uma matéria, de um fluido, né, espalhado para o universo, né? Hoje a gente tem as vertentes da chamada matéria escura, né? Enfim, tem várias outras ideias, mas basicamente seria isso. Então quero que vocês prestem atenção naquilo que eu vou ler, porque é importante que nós entendamos isso. Ele fala assim: plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, ou seja, nessa matéria primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, nessa energia divina que envolve toda a criação divina, em todos os níveis de universo, em todas as dimensões do universo, tanto no material quanto extrafísica, em todos esses lugares existem esse fluido cósmico universal, que é a matéria primeira, é o que diz aqui. Aí ele fala assim: co-criador em plano maior. É muito importante nós entendamos isso aqui. Nessa substância original, o fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, que é Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Então, quais seriam essas inteligências divinas a ele agregadas? Em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou dos anjos ou os arcanjos da interpretação dos variados templos religiosos, extraindo deste hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade.
em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então vamos entender isso aqui. A ideia do André Luiz é que existe essa inteligência suprema do universo, que é Deus. Existe esse fluido cósmico universal, que é essa energia dele que espalha-se por todo o universo. E existe mais. Existem os co-criadores em plano maior. Os devas da teologia hindu, os anjos e os arcanjos da escola religiosa tradicional. Ou seja, dentro dessa ideia, dessa teoria, para que essas leis divinas elas se apliquem, para que exista harmonia no universo, não existem só as leis, mas existem também quem faz que essas leis sejam aplicadas, que são, digamos assim, os legisladores do mundo espiritual, que são os grandes devas, ou anjos ou arcanjos, ou seja, os espíritos muito evoluídos. Então a ideia é que existe uma escala evolutiva que começa lá na matéria primeira, os princípios inteligentes do universo, seres simples, ignorantes e perfectíveis, simples na estrutura atômico-molecular, ignorantes porque falta-lhes conhecimento, e perfectíveis porque somos todos perfeitos. Nós só não estamos perfeitos. Então esses seres primitivos começam uma escala de evolução, evoluindo pelos reinos inferiores da criação, no mineral, no vegetal, no animal, até adentrar no reino hominal, onde nós estamos agora. E esses seres, que somos nós nessa condição hoje, trazemos em nós, em nosso âmago, a nossa estrutura mais ínfima, todas essas experiências. E assim continua a trajetória de evolução do espírito, até adentrar nos reinos angelicais. Adentrando nos reinos angelicais, que também é uma escala infinita de evolução, esses espíritos chegam em condições de espíritos crísticos, por exemplo, como o nosso Jesus Cristo. E na nossa concepção espírita, é a maior autoridade espiritual do planeta Terra, e que tem a incumbência de gerenciar este planeta chamado Terra e tutelar essas almas que estão aqui estagiando, que somos nós. Segundo Emmanuel, a população do mundo espiritual é 3 vezes a população do mundo físico. Então, se nós estamos aí com 7 bilhões e meio de espíritos encarnados, a gente tem mais 22, 23 bilhões do lado de lá, aproximadamente 30 bilhões de almas que estão ligadas ao planeta de alguma sorte, seja no plano físico, encarnado, seja no plano espiritual, como desencarnados, esperando lá na fila a hora de encarnar de novo. Enquanto muitas vezes a gente está reclamando, Dilma, de estar encarnado, lá do lado de lá, segundo a gente tem a informação, tem uma fila de espíritos querendo encarnar. Pois bem, então voltando aqui à ideia do espírito do André Luiz, para que haja harmonia no universo, é preciso que existam essas leis. E essas leis elas têm um aspecto material, um aspecto físico mesmo, as leis que que a gente conhece hoje na física, desde a física clássica, a física relativista, a física quântica, e muita coisa vai sendo revelada ao homem à medida que a gente vai adquirindo essa condição de penetrar na essência das coisas, através do desenvolvimento intelectual e moral do homem. Então, existem esses espíritos que participam dos fenômenos naturais que ocorrem no universo, na relação das galáxias, na relação dos planetas, na relação dos sistemas solares. Então, quando a gente olha para a vastidão do universo, imaginam que são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de sóis. E tudo isso é muito pequeno, porque se acreditamos que tudo isso é infinito, ainda tem as teorias dos universos paralelos, é uma coisa quase inimaginável. Então, para que toda essa harmonia aconteça, e de fato existe uma harmonia,
existem esses espíritos que são esses co-criadores em plano maior. E quem somos nós nessa história, neste momento? Nós somos os co-criadores em plano menor. Hoje nós já temos a capacidade de criar muitas coisas. Principalmente casos, né? A gente adora criar casos, né? Mas a gente também já está numa capacidade de criar. Aqui a gente pode notar isso, né? A gente criou esses microfones, essa câmera, a internet, e tantas coisas boas que estão aí. Então nós já somos também co-criadores, mas em plano menor. Então nós temos em contrapartida os co-criadores em plano maior. E concluindo aqui o pensamento do André Luiz, ele diz assim: essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes e obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, em que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar. Mas somente Deus é o Criador de toda a eternidade. Aí ele vem trabalhando mais coisas aqui que não interessam no momento. Então a gente parte desse pressuposto, ok? Que existe esse Criador, que a gente pouco sabe sobre ele. O que a gente sabe, a gente sente, né? Que é uma criatura, se é que eu posso dizer assim, do bem, que enche o universo de amor. E ele está aqui, a energia dele está aqui, está espalhada em todo o universo, o fluido cósmico universal. Né? E nós também temos energias, todos os seres vivos têm, uns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Todos nós aqui temos, né? É o que nós chamamos de aura. O André Luiz também falando sobre ela nesse mesmo livro, ele diz que é uma estrutura psicoeletromagnético, que a partir do poder diretriz da nossa mente, estabelece-se em torno de nós uma carapaça fluídica, trocando energia com o meio em que nós estamos e com as pessoas que nós estamos, a partir do meu pensamento, do poder diretivo da minha mente. Então nós temos uma estrutura energética. Jesus tem uma estrutura energética absurda, né? Talvez por isso ele tenha dito: onde mais um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Talvez ele não esteja presencialmente, mas energeticamente ele está presente em todo o planeta Terra. Uma vez que ele é, segundo eu já disse, o gestor desse planeta. Agora imaginem vocês, então, a energia divina. É essa energia que mantém o universo, segundo a teoria do André Luiz. Tá? Pois bem, agora eu vou voltar um pouquinho, a gente vai já debater um pouquinho essa questão da vertente materialista, da vertente espiritualista. Então, a vertente espiritualista parte do pressuposto que exista esse Deus, que esse Deus é bom, é uma bondade infinita. Eu não conheço nenhuma religião que fale que Deus é mau. Né? Criaram a ideia do contrário, que seria, né, os nossos amigos das zonas inferiores. Não acredito que exista no universo uma força se compare à força divina. A gente, na teoria espírita, a gente entende que não existe uma outra autoridade do mal no universo. A figura do demônio, do demo, né, e que a gente dá muitos nomes, na nossa perspectiva, são espíritos que estão em estágios inferiores, que agem realmente como demônios, que agem realmente como maus. Mas o mal aqui é na ausência de conhecimento. São espíritos em regiões trevosas, espíritos que estão realmente ligados a essas regiões por uma questão vibratória, uma questão mesmo de similitude vibratória, de frequência. Mas não existe no universo o contraponto do bem, na mesma potência que Deus. Pelo menos é o que nós acreditamos. Pois bem, então o que nós vamos trabalhar hoje são essas leis divinas ou leis naturais. Então essas leis naturais, aqui no Livro dos Espíritos, elas têm algumas divisões. Isso é mais didático, sabe, gente? Não é exatamente... É para a gente tentar entender e debater a questão
de uma forma bem mais tranquila de se entender. Então, o segundo trabalho aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, aliás, no livro 3, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, sublivros, né? E esse é o capítulo 3, que trata das leis divinas ou leis naturais. E o Allan Kardec vem dizer isso para a gente, que existe, então, a lei universal, a lei cósmica, a lei de Deus, que age no campo material, em todas as relações atômicas, subatômicas, seja em qualquer nível de frequência da matéria, e as leis que estão no âmbito moral, e também da relação dos homens, as chamadas leis humanas. Porque nós temos também as leis dos homens, que regem as nossas relações. São perfeitas essas leis, umas leis divinas? Não são. Por quê? Porque nós ainda estamos em processo de desenvolvimento. O Allan Kardec, falando sobre as leis humanas, aqui também no Livro dos Espíritos, ele diz que as leis que governam, que regem a relação de um povo, refletem o caráter moral desse povo. E é fato, né? Nós temos países onde as leis são muito bem desenvolvidas, países e regiões que as leis são extremamente atrasadas, né, que você resolve tudo ainda na ignorância, na espada, né? Nós temos regiões aqui do planeta, hoje, em pleno século XXI, em que uma mulher adúltera é apedrejada em praça pública, até a morte. Se é que é adúltera também, né? E o homem adúltero não acontece nada. Enfim, está aí, do nosso lado. Basta pegar aqui um avião e viajar 12, 13 horas. Por quê? Porque são coletividades extremamente atrasadas, né, que colocam a mulher numa condição menor, uma condição depreciativa. Nesses mesmos lugares, cortam-se as mãos dos ladrões, tem a pena de morte, uma série de coisas que são, para nós hoje, absurdas. Não eram há 2 séculos atrás, 1 século atrás, mas hoje são totalmente absurdas, mas estão aí. Por quê? Porque, segundo a gente entende a fala do Allan Kardec, as leis que governam um povo refletem o caráter moral desse povo. Então, são povos atrasados em muitos aspectos, principalmente nesse aspecto do respeito ao semelhante a outras pessoas. Nós temos países que as leis são muito desenvolvidas, né, e elas funcionam. E nós temos países, igual o Brasil, em que as leis elas existem até demais, mas também não funcionam muito bem. Por quê? Porque reflete o caráter moral do nosso povo, o nosso caráter moral. Pois bem, mas aonde é que eu quero chegar com isso? Que as leis humanas, elas não são perfeitas porque elas são feitas por nós, homens. Mas nós estamos caminhando para um processo de desenvolvimento delas. As leis que governam as colônias, as cidades espirituais, são leis naturais que já passaram por um processo de desenvolvimento, em que o que vale é a autoridade moral das criaturas. E, naturalmente, as pessoas se respeitam e cada um sabe o que deva fazer, o que não deva fazer, porque já tem um processo de consciência bem desenvolvido. Mas, enquanto isso não acontece, o que nós temos na aplicação dessas leis humanas? Nós temos regras. Nós temos direitos, mas nós temos regras. Nós temos o quê? Punições. Até eu não sei se a palavra punição cabe muito bem aqui, mas é o que existe. E quando essas leis quando elas são aplicadas, há uma punição. Quando as coisas não são feitas conforme elas. Basta olhar os nossos códigos civil, nosso código penal, né? Você tem uma série de regras. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode caluniar, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se você faz, fatalmente você vai ser levado para um tribunal ou para alguma coisa semelhante e paga-se uma pena por um eventual erro que você cometeu. Matou? 20 anos de prisão. Tem os atenuantes. Réu primário, não sei o quê, papapá. E muitas vezes não funciona como devia funcionar. E quando não funciona, qual que é a mensagem que passa? É uma mensagem de impunidade. Então nós somos espíritos que precisamos, sim, de limites e precisamos de regras e punição, sim. Porque senão vamos ter uma sociedade caótica,
Quando você tem excesso de punição, brutalidade, você tem uma sociedade caótica. E quando você também não tem, você também tem uma sociedade caótica. E nós temos exemplos vários, inclusive na nossa cidade, né? Mas não vou entrar nesse mérito, não. Bom, no aspecto físico, material, essas leis, elas também têm punição. Então, vou dar um exemplo. Né? O homem imprevidente, a mulher imprevidente, que, por exemplo, não cuida da sua saúde bucal, não escova dentes. Eu não gosto de escovar dentes, não vou escovar e pronto. Ótimo. É um direito que lhe cabe. Né, Dilma? Você escova, né, Dilma? Então, com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos, o que vai acontecer? Cáries, né? Série de problemas, dentes podres, aí vai doer, aí vai perder o dente, vai ter que fazer um tratamento de canal que vai doer mais ainda. Então, é uma punição natural para uma atitude imprevidente. Aí a gente vai passar para o campo da alimentação. Se a gente come demais, a gente engorda demais. Se a gente come de menos, a gente fica fraco. Se a gente bebe demais, vão trazer consequências. As consequências, elas costumam ser drásticas. Quanto mais abuso a gente faz, maiores serão as penalidades. E isso, gente, não é punição de Deus, nem nada disso. É a própria lei da natureza. Então, a lei da natureza, ela tende para o equilíbrio. Em todos os aspectos da relação, das nossas relações. Quando a gente trata bem as pessoas, a tendência é que a gente seja bem tratado. Quando a gente falta com respeito com as pessoas, naturalmente a gente tem que ser punido, que seja qualquer punição, que seja pelo menos como seria? O esquecimento, né, seja relegado a um outro plano. Enfim, então tudo caminha para esse aspecto de as leis precisam, para ser aplicadas, de regras bem definidas. Cumprimento, você tem os seus benefícios. Né? Não cumprimento, você tem as suas penalidades. Em todos os aspectos da relação. Por quê? É assim que o espírito aprende. É assim que, de encarnação em encarnação, lidando com essas questões, aprendendo a ser disciplinado. Muitas vezes tem regras que a gente não concorda, de fato. Mas imagine vocês, as regras de trânsito, imagine se elas não existissem. Se você não tivesse a sua mão para a direita, quem estava vindo pela esquerda não pode virar à esquerda na convenção da esquerda, sinal verde, vermelho e amarelo. Diversas regras que têm como objetivo tornar o trânsito seguro. E sem elas, ele se torna caótico. E quando você faz, né, quando você abusa do seu direito e transgride as regras, existe uma punição. Que são normalmente, naturalmente, no caso do trânsito, as multas. E é assim que é. Mas isso é até o momento em que nós estamos no processo de desenvolvimento. Quem conhece as obras espíritas, né, principalmente os livros do André Luiz, a gente caminha lá para os mundos espirituais. A gente vê aquelas histórias, né, que você tem lá no mundo espiritual, um governador, você tem as governanças, você tem os ministérios. Cada espírito tem a sua atribuição. E tem uma questãozinha trabalhada pelo André Luiz que chama-se bônus hora. Né, Verinha? O bônus hora são créditos que os espíritos recebem pelo bem que eles fazem. E esses créditos dão a eles alguns benefícios. Na hora da reencarnação, na hora de ajudar espíritos amigos que estão em sofrimento na Terra. E aqui no mundo físico também é assim que funciona. Nós temos créditos de tudo que nós fazemos de bom, assim como também temos débitos das coisas que a gente faz de errado. E aonde fica registrado isso? Na consciência de cada um de nós. É uma contabilidade divina que está registrada na nossa consciência. Coisas boas, créditos. Coisas ruins, débitos. E aí entra em ação uma lei que nós chamamos no Espiritismo, que é a lei de ação e reação, causa e efeito. Né? Essa lei ela perdura por muito e muito tempo nas nossas reencarnações. É o que Jesus teria dito, né, lá no Evangelho. Pagareis até o último ceitil.
Esse pagar, né, fica um pouco pesado, mas é mais ou menos isso mesmo. Então nós trazemos para o mundo físico, às vezes, aparecem doenças, né, que a gente não sabe de onde veio, né, que a gente diz que são genéticas, que são, né, aparece um câncer, né, aparece uma doença que você fica por explicar como que essa doença veio estar com você agora nessa circunstância, sendo que você tem uma vida saudável, que você tem uma boa alimentação, que você faça exercícios físicos, você faz todo o protocolo, né, que a medicina manda você fazer. No entanto, apareceu uma doença que tal. É porque muitas dessas doenças são as chamadas predisposições kármicas, que o André Luiz também trabalha neste livro, que ficam registrados no nosso subconsciente e materializa-se no nosso corpo espiritual. E quando a gente está encarnado, muitas dessas doenças vêm em forma, aí já não mais em condição de punição, mas uma condição de resgate, uma condição de reeducação. Então essas leis, que eu quero dizer para vocês, elas fazem parte de todos os acontecimentos das nossas vidas, nas nossas relações sociais, nas nossas práticas, na relação com o nosso corpo, na relação com o próximo, na relação com as instituições, né, na relação espiritual, porque a gente tem um câmbio permanente com o mundo espiritual. Esse câmbio ele é permanente. Né? Nesse momento aqui agora, eu acredito que eu estou sob uma influência de um bom espírito. Por quê? Porque eu pedi a ajuda dele, porque o meu propósito aqui é um propósito do bem. Mas se eu fosse aqui, estivesse aqui com um propósito mau, eu também estaria em companhia espiritual, mas companhias inferiores. Então, esse câmbio com a espiritualidade, ele é permanente. A gente nunca está sozinho. Em nenhum momento nós não estamos sozinhos. Os espíritos estão sempre nos acompanhando, sempre nos observando. Sejam aqueles que estão desencarnados, ainda presos nessa região transitória, ou sejam os protetores espirituais que estão sempre a nos intuir, sempre a nos orientar. É aquela vozinha íntima que fala, não faz isso, faz aquilo, isso você não deve fazer. Liga para o teu amigo, vai lá no centro, vai lá fazer distribuir, fazer o bem, a caridade, seja onde for, enfim. Então existe esse câmbio permanente que também é regido por essas leis. Também é regido por essas leis. As pessoas que têm o mau hábito de evocar forças inferiores para trocas inferiores, elas estão em débito com esses espíritos, sim. É por isso que a gente vê a macumba, né? Aquela prática da macumba, com todo respeito, tá, gente? Você vê ali oferendas, né? Oferece uma pinga, uma farofa, uma galinha preta, né? Um cigarro. E saibam vocês que tem espíritos ali mesmo, que vão ali mesmo plasmar aquelas oferendas. Mas quem faz isso, normalmente, está fazendo em troca de alguma coisa, de algum benefício. E, normalmente, não é bom benefício, não. E ele está em débito com a espiritualidade. E eles vão bater na porta dessa pessoa, mais cedo ou mais tarde. Espera aí, você pediu emprestado, eu te emprestei dinheiro, agora você paga, com juros e correção. Então, entendendo assim, a gente parte através do entendimento aqui, se isso é verdade que eu estou falando, é melhor a gente fazer a troca com os bons espíritos, que os benefícios serão melhores. Serão bem melhores. Tipo o quê? Fazer a caridade, fazer aqui um trabalho voluntário no Hospital do Câncer, fazer um trabalho voluntário nessa casa, nas igrejas protestantes, na igreja católica, que tem muita coisa boa acontecendo, muitas pessoas em outras entidades, e mesmo individualmente. A prática da caridade, ela não demanda instituição, ela não demanda roteiro, ela não demanda regras. A caridade está desde um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, um abraço, né? Deixar uma pessoa entrar primeiro no elevador, um sorriso. Isso também é prática da caridade. Toda ação no bem é naturalmente uma prática de caridade, né? É a chamada caridade moral, que, aliás, é a mais importante de todas. A gente está fazendo a caridade material porque a gente está sendo estimulado. Nós estamos numa espécie de treinamento. Assim também como nós estamos em treinamento na relação com as leis humanas. Porque chegará o dia que nós não precisamos mais códigos penais, código civil, código de regras.
código do que eu devo falar, do que eu não devo falar. Por quê? Chegará um momento em que a minha consciência ela demanda naturalmente o meu comportamento. É o que o Allan Kardec fala aqui na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência de cada um de nós. Ah, Alexandre, então por que eu faço as coisas erradas? É porque você ainda não atingiu o conhecimento dessas leis. Você ainda não abriu a porta da sua consciência. E muitas vezes você abre a porta da consciência através da dor. É o pior dos caminhos, mas é um caminho também. O melhor dos caminhos é através da inteligência. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. É tentar entender. E entendendo, naturalmente, partir para uma prática. Né? Pois bem, aí voltando à questão das leis, acho que ficou claro, né, que nós temos as leis naturais que agem no campo da matéria, que são regidos por essas forças espirituais, por esses espíritos superiores, e as leis morais que agem na relação nossa como espíritos, que também são acompanhados por espíritos, como eu acabei de falar com vocês, do câmbio espiritual que nós fazemos permanentemente. Obras boas, sensatas, corretas, ação da boa espiritualidade. Obras más, inferiores, ação da espiritualidade inferior. Esse câmbio é permanente. E as regras são colocadas na mesa. E temos, de um lado, o benefício, do outro lado, as cobranças. Então, gente, as leis divinas, elas são espetacularmente perfeitas, maravilhosas. E o mais interessante é a gente entender o seguinte, que Deus nos criou, simples, ignorantes e perfectíveis, mas nos deu, né, a nossa própria tutela. Quando adentramos o reino nominal, né, quando a gente adquire a consciência plena, o pensamento contínuo, a razão, a gente anda por nossa própria conta. É aquela metáfora do Narciso, né, lá da filosofia grega, né? Quando o Narciso se olha no espelho d'água, ele se acha bonito, ele se acha belo. Ali representa o quê? É o momento em que o homem rompe com as amarras do rebanho e assume a sua própria individualidade. É o que também na Bíblia, do ponto de vista religioso, né, quando o homem come a maçã, ele adquire o conhecimento. Ou seja, ele assume a sua capacidade de discernir, o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele tem, como eu também já disse e vou repetir, ele nos dá o direito de fazer o que nós quisermos. É o que Paulo de Tarso disse, né? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque estamos em mundos regidos por leis, por regras. Não só leis humanas, que não são perfeitas, porque refletem o caráter moral do seu povo, mas leis divinas, que refletem o caráter divino. E essas sim são perfeitas. Então, quando um de nós nasce faltando um membro, ou com uma idiotia, ou com um processo de resgate, são as leis divinas agindo em nosso próprio benefício, por mais paradoxal que isso pareça. Aparentemente é uma punição divina, mas não é. Fui eu que causei isso. São as leis divinas agindo no nosso processo de resgate e, naturalmente, de evolução. Então, quando a gente chega a essa condição de entendermos essas coisas, aí, naturalmente, a gente tem que partir para uma ação, uma atitude proativa dentro daquilo que a gente acredita que seja bom e seja verdade. Ok? Pois bem, então, para começar a encerrar, lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo que fala sobre as leis naturais, o André Luiz fala de algumas leis que ele chama das 10 leis humanas, 10 leis naturais, que estão ainda no âmbito, né, das relações dos espíritos, que ele chamou didaticamente dessas 10 leis, que seriam a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da sociedade, da igualdade, da liberdade, da justiça, amor e caridade. São 10 leis que ele trabalha no Livro dos Espíritos para que a gente entenda que as nossas relações, a nossa vida no plano físico ou extrafísico do planeta estão regidas por essas leis. Então vejamos, a lei de adoração vem de adorar, ação de adorar. Adorar aqui não é no sentido piegas, não é naquele sentido de
né, adorar o bezerro de ouro, não. A adoração aqui, ele está falando da relação do homem com Deus, no sentido de toda criatura humana, ele traz no seu âmago espiritual a ideia de a existência de Deus. A essência divina está em cada um de nós. É lógico que ignorantes, né, como somos, a gente ainda não tem a capacidade de entrar na essência de Deus, mas nós já temos a capacidade de entender que existe uma criatura, né, que é uma criatura boa e suprema que rege todo o universo, que nós ousamos chamar de Pai. Então, todas as criaturas, por mais primitivas que elas sejam, elas têm esse aspecto da adoração no seu caráter, né, no seu substrato cultural. Se a gente vai, por exemplo, das relações das tribos, né, pegar uma tribo aí primitiva, né, ainda tem algumas nos planetas, a gente vai ver ali que eles fazem processos, né, de adoração de uma entidade superior. Né? Isso é uma característica do ser humano. Em todas as civilizações, desde as mais desenvolvidas às mais atrasadas, essa ideia de uma existência divina, que existem seres supremos, isso já traz, né, na relação natural do homem. A partir do momento que o homem vai se intelectualizando, ele começa a ensaiar outros modelos de entendimento de Deus. No passado, nós éramos politeístas, como são algumas religiões, né? Acreditamos que existem vários deuses naquele processo mitológico que algumas religiões ainda vivem. A partir do momento que o homem rompe do processo da mitologia com o processo da logos, né? Lá nos gregos antigos, né? Inaugura-se a ideia da lógica, da razão, ele passa a entender que existe uma ideia maior do que a ideia mitológica, aí o homem começa a construir a ideia de um Deus único. Aí nasce o Deus único, principalmente com a religião judaica, que é a mãe de todas as religiões monoteístas ocidentais. Né? Nós temos 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que são originárias da mesma. Então, a ideia de que existe só um Deus. Então, nós já evoluímos. E depois a gente passa por uma ideia que foi inaugurada por Jesus Cristo, que não é um Deus punitivo, não é o Deus Javé punitivo, o Deus dos exércitos, mas é o Deus de amor. É aquele Deus que Jesus coloca para a gente, um Deus que ama as suas criaturas. Então a gente avança um pouquinho mais, né, Verinha? E aí chega o Espiritismo e fala que é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é realmente esse Deus de bondade, esse Deus de amor. Pois bem, a lei de trabalho é uma lei intrínseca e natural e obrigatória para todo o espírito em processo de evolução. O homem só evolui através do trabalho. Nenhum homem e mulher, naturalmente, não sai da condição de inércia se não for através do trabalho. Ele não evolui. E quando eu digo trabalho aqui, é toda a relação voltada para o bem, não é só o trabalho monetário, o trabalho remunerado, que cada um aqui tem o seu, que é também divino, mas eu estou falando de qualquer trabalho trabalho de caridade, isso aqui que vocês estão fazendo, eu estou trabalhando. Então, toda relação, toda movimentação no bem é trabalho. Então, o homem não evolui, os espíritos não evoluem se não for através do trabalho. O espírito indisciplinado, o espírito preguiçoso, ele não sai dessa condição, ele estaciona. Segundo Allan Kardec, o espírito não retrograda, ou seja, não anda para trás na sua evolução, mas ele pode estacionar. Ele bate o pezinho, faz birrinha, não quero trabalhar. Então, tudo bem, não evolui. E a fila está andando. Então, toda força para o bem, um estudo, uma palestra, uma visita no asilo, uma visita para uma tia que está doente, um trabalho mesmo remunerado, eu sou professora, eu sou médica, eu sou terapeuta, eu sou isso, eu sou aposentada, eu sou dona de casa, que é um trabalho muito digno. Todas essas ações fazem com que nós evoluamos também. O Allan Kardec usa aqui no Livro dos Espíritos uma única figura, uma única ilustração, que está lá chamado prolegômenos. Prolegômenos quer dizer as coisas que foram ditas antes. É uma sinopse, né? E lá em Prolegômenos ele fala mais ou menos o que vai falar na frente do Livro dos Espíritos. É uma figura, é uma cepa
que tem um caule, o caule tem uma uva, um cacho de uva. E aí ele diz que é pelo trabalho, ele cita aquilo que ele diz o seguinte, é pelo trabalho. A cepa representa a carne. A uva representa o espírito encarnado, somos nós. E o vinho representa o suco, a essência. O espírito só evolui através do trabalho. Ou seja, o que nós estamos fazendo na Terra, lidando com o trabalho, lidando com as relações, lidando com as intempéries, lidando com as decepções que fazem parte, lidando com a dor e o sofrimento que bate na nossa porta, seja de uma maneira ou de outra. Isso é trabalho da evolução do nosso espírito, para que a gente possa adquirir a nossa essência, o nosso suco. Adoração, trabalho, reprodução é uma lei natural também, né? Não só da reprodução material, reprodução dos seres vivos, né? O espírito não reproduz como os homens reproduzem naturalmente, né? Os espíritos são criação divina, mas a reprodução também no sentido de reproduzir aquilo que a gente ganhou da espiritualidade, que são as dádivas divinas, né? A chamada parábola do talento, né? Cada um de nós tem os seus talentos. Todos nós temos. Um tem 5, um tem 10. Um enterra, um que tem 5 multiplica por 10, o que tem 10 multiplica por 20. Ou seja, todos nós aqui temos talentos. Por mais que a gente queira se tornar de vítima, de coitadinho, eu não sou ninguém, eu não tenho talento, tem. O talento para sorrir, o talento para abraçar, o talento para conversar, todos nós temos. Um tem talento para ser mãe, outro tem talento para ser filho, outro tem talento para ser pai, um tem talento para ser amigo, outro tem talento para ser professora. Enfim, todos nós temos os talentos. Conservação é uma lei da natureza. A natureza, ela conserva-se, aí a gente já entra mais no aspecto material, no sentido dos mundos, dos corpos, né? E a lei da destruição também, por mais paradoxal que pareça, também é uma lei divina. A destruição é uma lei divina também, é uma lei natural. Os nossos corpos vão se destruir depois de dado momento. O planeta Terra, depois de oferecer aos planetas que aqui vivem a sua oportunidade de crescimento, vai se autodestruir. Isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar dele, não quer dizer que a gente tem que cuidar com a natureza, absolutamente. Mas os recursos naturais do planeta estão aí para ser usados por nós. E vai chegar um momento em que eles vão se extinguir, sim. Eles vão acabar, sim. Quanto tempo? Sei lá, 2 bilhões, 3, 5, 4, 5 bilhões de anos. Mas até lá, a coletividade terrestre que aqui passou já está numa condição de evolução que não depende mais do plano material para viver, segundo a gente entende. Reprodução, conservação, destruição, sociedade. Todo espírito só evolui em sociedade. Né? Aquela história de que nenhum homem é uma ilha é uma grande verdade. Ninguém evolui senão na relação com o outro. Por isso que a gente tem que prezar a relação com o próximo. Por mais que esse próximo, por mais que eu não goste dele, por mais que eu não me faça bem, a sociedade é uma lei que Deus colocou para a nossa evolução. Por quê? Senão cada um vai cuidar só de si e ninguém vai evoluir. Né, Verinha? Se não tiver na relação com o outro, na relação... Como é que os espíritos evoluem? Através do seu relacionamento, através do seu... Né, um vão lascando ao outro. Então vamos encerrar a palestra, gente. Entenderam? Então as leis naturais, elas são leis que demandam a nossa relação. As leis naturais, elas precisam ser vividas por nós. E têm que ser vividas na sua plenitude, de acordo com a consciência de cada um de nós. Errar, vamos errar todos, em vários momentos das nossas vidas. Mas o importante é que nós erramos tendo a consciência de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos.